Bom dia! Nossa live de terça-feira sobre relacionamento, né? Como é? O que é que eu tô errando? E aí eu queria já dizer pra vocês que não existe relacionamento perfeito. Existe a disposição dos dois pra dar certo. Não existe relacionamento perfeito, existe a disposição dos dois para dar certo. E tem que ser os dois, né, gente? Porque não rola se não for os dois. Então já encaminha essa live para quem vocês acham que precisa ouvir, como é que eu não posso errar novamente, né, nos próximos relacionamentos. Eu vou aqui dizer para vocês que eu tive uma noite péssima, o meu prédio faltou luz e só tem gerador na parte de baixo, né? Nos elevadores e tudo. E minha irmãzinha, pense numa noite, tô aqui à base de muito café. Mas, dito isso, estou aqui com vocês para falar por que vocês estão errando tanto nos relacionamentos. Alguém pode me dizer aqui por que a gente tá errando tanto nos relacionamentos? Por que tem tanta gente errando? Diga para mim. Por que tem tanta gente errando nos relacionamentos? Eu vou dizer para vocês, química não é conexão. Atração também não é suficiente. Esse amor, essa paixão, essa anestesia emocional não é saudável. O amor é uma construção. Então vocês erram muito nesse aspecto, achando que tem que ter a tal da química logo no primeiro encontro. Que se não tiver, não rolou. Então, parem de errar tanto achando que a química é suficiente. E aí, quando você não tem aquela química no começo, aí você não se aprofunda na relação e aí você não constrói nada. Então eu vou aqui repetir para quem está ouvindo. Por que tem tanta gente errando? Porque somente a química não é conexão e só a atração não é suficiente. Essa paixão é uma anestesia emocional, porque o amor de verdade maduro é uma construção. E aí vocês estão descartando pessoas, porque não teve química. Gente, química é coisa de adolescente, de criança, eu já falei pra vocês. Quem me segue aqui não tem mais 20 anos. Pelo amor de Deus, onde é que vocês estão? Estão vivendo em que mundo? E aí, eu não me aprofundo em nada. Eu não conheço a pessoa. Eu não dou oportunidade. Quando a gente tinha 20 anos, ok, né? Aquela paixão, aquela química. E por que hoje, depois dos 40, eu continuo errando tanto? Porque eu ainda tenho aquela mente, aquela cabecinha de 20 anos, achando que a química, que o beijo e que o sexo são suficientes para manter uma relação. E aí, quando você não tem de primeira essa química, você não se aprofunda, você não se dá chance. Relacionamento maduro requer muito mais do que só química, beijo e sexo. E eu vou aqui dizer primeiro 6 erros, né? 6 erros que você está cometendo numa relação. Primeiro erro, se você está numa relação, você tem medo de ter conversas difíceis. Você tem medo de se posicionar. E já que eu falo mais para mulheres aqui, uma mulher posicionada é extremamente magnética. Uma mulher que sabe o que quer, uma mulher que tem objetivos próprios, uma mulher que tem o seu trabalho, que é independente financeiramente,
que tem coragem de chegar pro ficante e dizer assim, olha, eu quero algo sério. Se você não quer, tudo bem, não levemos para o lado pessoal. Você vai seguir o seu caminho e eu vou seguir o meu. Isso é extremamente necessário. E é um erro que vocês cometem muito. Não tem vergonha, não quer ter conversas difíceis, não quer ter conversas profundas. Tá fazendo sentido isso aqui? Tô ficando com a pessoa, eu tenho medo de me posicionar e dizer que eu quero namorar. Oxe, como assim? Você tem que dizer que você tá em busca de um relacionamento sério, maduro. E não ficar ficando, como eu vejo aqui, 6 meses, 4 meses, 1 ano ficando e o cara te enrolando, tendo benefícios de namorado, sendo que ele não é teu namorado. Então isso é um erro marcante já de primeira, tá? Ter medo de ter conversas difíceis. Precisa ter essas conversas e você precisa se posicionar. Não pode ser um relacionamento tipo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, não. Relacionamento precisa ter objetivos. Onde é que a gente quer chegar? A gente tá ficando, mas o meu objetivo é namorar, e o seu? Ah, o meu não é, eu não tô pronto. Então, irmão, vá pro seu canto, eu vou pro meu. Eu tenho uma cliente minha que fez isso. Desde o começo, o rapaz disse, eu estou saindo de um divórcio, eu não estou pronto pra namorar com ninguém, eu não quero namorar. E ela querendo namorar, e ela querendo namorar. E ele, desde o começo, foi muito sincero com ela. Mas sabe qual foi o erro que ela fez? Eu vou fazer ele gostar de mim. Eu vou fazer ele ficar comigo. Eu vou já usar todos os jogos da sedução e fazer ele ficar comigo. Foi o que aconteceu? Ela se lascou. Porque o rapaz foi sincero desde o começo. Então, o primeiro erro que vocês cometem no começo de um relacionamento, quando vocês estão ficando, é ter medo de ter conversas difíceis e de não se posicionar. Você precisa se posicionar, irmã. Se você quer um relacionamento sério, você precisa se posicionar, tá? O primeiro erro é ter medo de ter essas conversas difíceis. Segundo erro, desalinhamento de projetos futuros. Tem uma cliente minha também que começou a namorar com um rapaz que estava indo fazer mestrado em Portugal. Ela não tinha planos para ir para Portugal. O negócio dela é aqui, o trabalho dela é aqui. Como é que ia dar certo isso? Então, vocês precisam alinhar objetivos. Então, um erro muito grande. Desalinhamento de objetivos. Desculpa, gente. Tô saindo de uma gripe. Outra cliente minha, o namorado, né, não queria ter filho, mas ela queria. E aí? Desalinhamento de objetivos em comum. Não dá certo. Mas o que foi que ela fez? Se posicionou. Se posicionou. Acabou o namoro. Ficaram distantes. Ela me procurou. A gente fez todo o acompanhamento do processo de dor dela, que ela queria muito ser mãe. E o relacionamento era ótimo dos dois, mas ele já tinha 2 filhas e ela não. Ela já era 40 mais, ela queria muito engravidar e ter filhos. Então ela se posicionou e acabou. Passaram um tempo separado e eu com ela, segurando a mão dela, vamos junto, você vai esquecer, você vai encontrar alguém que queira, assim, ser o pai do seu filho. E fomos indo, até que ele sentiu falta dela. Veio atrás dela e ela posicionada. Eu só volto se for pra gente ter um filho. E eles voltaram, noivaram, casaram e ela está grávida. Então é isso. Você não pode ficar no relacionamento
que não tem objetivos alinhados. Por isso que você erra tanto. Aí você vai ficando, tentando mudar o outro, tentando mudar os objetivos do outro. Não, irmão. Isso não acontece não, pela hóstia consagrada. De jeito nenhum. Tá fazendo sentido, Danusa? E eu tenho vários casos assim, então se posicione. Tenha coragem de ter conversas difíceis. Se o irmão que você tá paquerando tem objetivos diferentes, não dá certo. Converse, irmão, ó, não é nada pessoal, mas se você quer fazer o seu mestrado em Portugal, vai, melhor você ir, a gente acaba por aqui, porque senão se eu for ficando, eu vou me apaixonando e você vai embora, e aí o que vai ser de mim? Não é verdade? Outro erro que vocês cometem em qualquer briguinha no relacionamento. Não quero mais não. Não, vamos acabar. Gente, isso é imaturidade. Se teve um desgaste, uma briga, senta, conversa. Mas tem relacionamentos, eu tenho clientes aqui, que o homem chega do nada, briga, não sei o que, tá bom, não quero mais não dá mais certo não. Que é isso, gente? Isso é imaturidade nos relacionamentos. Não dá certo. Tá fazendo sentido aqui? A Binha disse, verdade. Quem já passou por isso que eu tô falando aqui? Quem aqui tem medo de ter conversas difíceis, de se posicionar? Porque, irmã, aqui eu tô falando com mulheres 40 mais, que já tiveram seus casamentos, já se separaram e querem reconstruir suas vidas. Então a gente não quer mais errar tanto. Mas vocês estão errando nos mesmos erros o tempo todo. Não é não? Tá fazendo sentido isso pra vocês? Próximo erro. Cheio de desconfianças e segredos. Um relacionamento para dar certo, a base é a confiança. Não dá mais para ficar desconfiando, querendo olhar o celular. Não dá mais. Por exemplo, eu tenho uma cliente agora que estava no relacionamento super saudável, estava indo tudo bem. Só que o homem, ele é uma pessoa boa, tá? Só que ele tem uma ferida de traição e de rejeição do casamento antigo. Então ele é uma pessoa insegura e ele tem que tratar isso na terapia. Então o que foi que aconteceu? Um dia desse ele pegou o telefone dela e não viu nada e não achou nada. Por quê? Porque ela é uma pessoa digna, tá levando o relacionamento a sério, mas ela ficou extremamente magoada e chateada. Isso tem a ver com ela? Não, tem a ver com ele. Com o que ele passou no casamento dele, que ele foi traído, que ele foi deixado. Então, a gente também precisa fazer terapia para curar as nossas feridas, para não jogar no outro as nossas inseguranças, as nossas dúvidas e as nossas dores. Não precisamos, entendeu? Por isso que a gente precisa de terapia. Outro erro comum que vocês cometem, ficar disputando. Eu vejo muito casal aqui disputando, querendo ser melhor, querendo ser maior. Não, gente. No relacionamento de casal não existe hierarquia, como existe com pai, mãe e filho. No relacionamento entre casal, os dois estão aqui no mesmo lugar, no mesmo patamar. Agora, olha uma observação interessante. Se essa mulher aqui teve falta de pai, ela provavelmente já entra nessa relação querendo um pai. E aí ela já fica pequena em relação a ele. Olha que interessante, né? Isso é da constelação familiar. Por isso que tudo precisa ter uma ordem. Por isso que em todos os meus processos eu observo, né, tudo isso para colocar cada um no seu lugar.
Precisa se colocar cada um no seu lugar. Existe também o homem que entra no relacionamento, que tem feridas com a mãe, que foi abandonado pela mãe, que tem uma carência de mãe, ou que foi o filhinho da mamãe. Então ele entra no relacionamento querendo uma mãe, aí essa mulher fica maior. E aí desalinha, não dá certo. Relacionamento entre duas pessoas não existe hierarquia. Eles estão no mesmo nível hierárquico. Então isso é um erro também. Eu já entrar no relacionamento colocando as minhas feridas, as minhas inseguranças, as minhas dores. Se eu tive uma falta de paz, se eu tive um abandono, eu já entro no relacionamento querendo um pai. Tá errado? Já o homem, se o homem é o filhinho da mamãe, sempre teve tudo dentro de casa, ainda mora com a mãe, por exemplo, ele já vai entrar no relacionamento com uma mulher forte, querendo uma mãe. E tá errado. Porque aí ele fica menor do que ela, e no primeiro caso que eu falei, ela fica menor do que ele. E relacionamento entre casais, entre partes, não existe hierarquia. São iguais, tá? Não existe. Por isso que não é para existir competição também. Outro erro que vocês cometem muito é entrar no modo automático. Tá no relacionamento e não cuida mais. Uma vez eu fui no podcast e o apresentador, muito interessante, ele disse assim: Bianca, casamento era pra ser fácil. Casou, tá casado e pronto. Não. Relacionamento requer energia, requer atenção. Igual você dá atenção para o seu trabalho, você faz cursos de especialização, você foca no seu trabalho, você investe. Você também precisa investir no relacionamento. Energia, tempo, disposição. Se você é mãe, você também você não dedica tempo, energia e disposição para a sua maternidade? Para o seu trabalho? Por que o relacionamento fica sempre de lado, achando que nunca vai acabar, que tá ali, que casou e pronto? Não, esse é o maior erro que vocês podem cometer. Relacionamento requer energia, disposição diária, requer acordos, requer, por exemplo, ter um dia para o casal e esse dia ser inegociável. Olha, esse dia que a gente vai jantar sem celular, a gente vai para o cinema, a gente vai para o motel, a gente vai namorar, a gente vai beijar. Porque um dos erros que eu vejo que se comete muito também é a falta de intimidade no beijo. Gente, o beijo, aquele beijo caliente de verdade, ele traz muito mais intimidade do que o sexo em si. Então, isso vai se perdendo. Então, são erros que vocês cometem. Outro erro que vocês cometem. Antigamente, assim, um casamento precisava ter um motivo para acabar, né? Por que o relacionamento acabou? Porque eu fui traída. Por que o relacionamento acabou? Porque ele disse que não gostava mais de mim e tá com outra. Porque ele foi morar fora e tal. Hoje em dia, o relacionamento acaba por pequenos detalhes diários do dia a dia. Não é mais uma traição. Uma traição a gente pode perdoar, não pode? Eu não estou justificando. Traição é errado. Mas ela pode ser perdoada e o casal pode seguir. Mas o relacionamento acaba nas pequenas coisas diárias do dia a dia. Nas pequenas coisas do tipo: eu não dei boa noite, eu não dou mais bom dia, eu não passo uma mensagem para saber se o outro tá bem, a rotina exaustiva, o trabalho demais. Olha, eu tenho uma cliente minha que passou 20 anos num casamento pedindo pro marido chegar numa sexta-feira à tarde, mais cedo, tipo 5 horas da tarde,
para poder eles abrirem um vinho e ela tomar com ele uma taça de vinho ao pôr do sol numa sexta-feira. 20 anos ele nunca fez, porque sempre trabalhou demais. Então, vocês se enganam achando que precisa ter um motivo sério para acabar um casamento. Não, o casamento, ele acaba também nas pequenas doses diárias de não cuidado. Então, esse é um erro que vocês não podem cometer no próximo. Relacionamento requer energia, disposição, tempo, acordos. Vocês cometem esse tipo de erro? Digam para mim. Tá fazendo sentido isso que eu tô dizendo para vocês? Por exemplo, bora falar aqui da Virgínia e do Zé Felipe. Do nada, o casal perfeito nas redes sociais, comercial de margarina, né? Do nada eles se separaram. Gente, nada é do nada. Essa menina, além de trabalhar muito, ela teve 3 filhos, um atrás do outro. A maternidade, por mais que ela tenha todo o suporte, requer ali muita atenção, dedicação, o filho adoece. Então foram 3 filhos, um atrás do outro. Outra coisa que eu notei no relacionamento deles foi tudo rápido demais. Freud já falava, a intensidade não é sustentável. Foram 5 ou 6 anos. Foram quantos anos? Digam aqui pra mim. Foi pouco tempo, porque foi muito intenso. Então eu volto pro começo da live quando eu digo pra vocês, o que é que vocês estão errando? Vocês estão errando achando que química é conexão e que atração é suficiente para manter um relacionamento. Essa paixão, essa anestesia emocional. O amor é uma construção de pequenos atos diários e disposição dos dois estarem juntos ali o tempo todo. Os dois querendo. Então, quando vocês virem, fulano se separou do nada, eram fotos lindas no Instagram, do nada se separaram, nada é do nada. São pequenos detalhes diários e geralmente são pequenos, não é uma traição, não é um fator assim determinante. São pequenos cuidados diários de não atenção. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Uma vez eu li uma pesquisa científica muito interessante sobre o homem e a mulher. O homem funciona diferente da mulher. O homem, historicamente, na construção social, ele foi feito para casar, ter filhos e prover a casa e trabalhar. Ok? Ok. A mulher, naquela época, só baixava a cabeça, cuidava do lar e dos filhos. Só que a mulher, ela é mais emocional do que o homem. A mulher tem necessidades como ser ouvida, ser vista, ser elogiada. A mulher tem essas necessidades, como a minha cliente queria só tomar uma taça de vinho no fim de tarde com o marido. Só que isso está mudando, porque as mulheres estão ficando mais independentes, as mulheres estão realmente com toda essa disseminação do conhecimento, estão entendendo que elas têm necessidades diferentes e elas estão realmente se separando mais porque elas não estão sendo vistas, não estão sendo ouvidas, não estão tendo o carinho diário que é para ter nessa construção diária. E elas estão, muitas vezes, pedindo a separação. E essa live aqui é sobre os erros que a gente não pode mais cometer nos próximos relacionamentos. Porque queremos, sim, novos relacionamentos, queremos nos relacionar novamente. Eu acredito no amor, eu acredito nos recomeços. Existem pessoas dispostas a se relacionarem, sim. E vocês precisam acreditar nisso. Mas não podem cometer esses mesmos erros que vocês cometeram no relacionamento passado. Ok? Tá fazendo sentido?
Alguém quer entrar aqui comigo? Eu sempre dou a oportunidade de alguém entrar aqui comigo para me fazer uma pergunta ao vivo, para dizer o que é que está passando, ou então para dizer o que eu já ajudei em algum vídeo meu, em alguma live. Tem alguém aqui que quer entrar comigo ao vivo para dizer, Bianca, olha, aquele vídeo que eu vi, ou aquela frase que você colocou, mudou a minha vida nisso e naquilo. Ou então, Bianca, eu tô com uma dúvida aqui, tô passando por um processo. Alguém quer entrar comigo ao vivo aqui? Eu tô dando a oportunidade. Terapia gratuita aqui. Quem vai ter essa coragem? Hein? Quem quer entrar ao vivo aqui comigo para me perguntar algo, para dizer como é que me conheceu, para falar o que é que eu mudei a vida. Alguém quer entrar ao vivo aqui comigo? Eu tô dando essa oportunidade. Terapia gratuita aqui. Oi, Jaque. Alguém quer me perguntar algo? Perguntar da minha história, pode ser algo pessoal. Qualquer coisa, entra aqui comigo, a gente vai bater um bate-papo rápido, porque já já eu já vou começar a atender. E eu sempre dou essa oportunidade para quem quer entrar ao vivo comigo e falar de alguma dor, e falar em como eu tenho ajudado. Ninguém vai ter coragem hoje de entrar? Bora, gente, coragem. Marluce, vou tentar te chamar, tá? Te mandei o convite. Você tem que aceitar. E Olá, irmã, bom dia. Ainda tá deitado uma hora dessa? eu acabei de acordar, fui deitar muito tarde. E tá tudo bem, irmã. Me diga É, por que que você eu, quis. eu tô até meio assim, amassada, mas eu quis entrar, eu te acompanho tem um tempo, e eu acho muito bacana, assim, o seu posicionamento, né? E tem, assim, me ajudado muito. E agora eu vi que você estava ao vivo e entrei, ou seja, está chamando para entrar, e eu tô aqui na cama mesmo, se ele é agora ou nunca. No que eu já te ajudei? Diga para mim. Eu acho que assim, é levar com bom humor as coisas que nos acontecem, né? E eu acho que essa é realmente a melhor forma, né? De você fazer das experiências, né, que vive fator para amadurecimento, né? E assim, e olha que eu tenho vivido muita coisa. Eu divorciei, né, tem 2 anos, e assim, a minha vida deu uma reviravolta. E eu me deparo assim em situações que eu nunca imaginei. E assim, eu fico pensando que se fosse há 20 anos atrás, né? Eu fiquei 22 anos casada, né? Tenho uma filha também de 22 anos, né? Mas já faz medicina e tudo, já está batendo asa. E eu, assim, estou assimilando tudo o que me aconteceu nesses últimos 2 anos, né? E da melhor forma. No início foi muito difícil, né? E eu cheguei a quase beijar a lona, mas depois eu
reergui e tô seguindo firme, né? Mas assim, muita coisa aconteceu. Ele é tipo assim, ele é 3 anos mais novo que eu, né? E no que a gente se separou não foi traição, não foi nada. Ele deu uma guinada, assim, era careca, fez implante capilar, emagreceu 25 quilos e saiu, saiu assim, acho que a, a imaturidade, né, dos 50, a crise dos 50, né, que acha que tem que, e talvez por não ter vivido na fase que deveria, né, na adolescência e tudo, ele quis viver um monte de coisa. E aí conheceu, um, dentre tantas, né, que ele saiu aí tocando terror, né, ele conheceu uma menina que tem metade da idade dele. E 6 anos mais velha que a nossa filha. E todo mundo ficou assim, preocupado, né? E amigo, eu também, a nossa filha faz medicina, né? Que é um curso caro, numa faculdade particular. Eu falei, olha, cuidado, cuidado com o golpe da barriga, cuidado com o golpe da barriga e tal. Nossos amigos e tudo. E não é que caiu? E assim, tudo aconteceu assim, muito inusitado. E eu fiquei sabendo num dia e a criança nasceu no outro. A minha filha sabia e não contou. E a criança nasceu prematura, a gravidez foi difícil o tempo todo. E ficou 90 dias na UTI, nasceu pesando 1 quilo. E agora mesmo eu estava aqui mandando para uma amiga minha, né, uma foto minha que eu fui. A gente tem um sítio aqui perto, né? E eu fui conhecer. Eu estava no sítio e ele chegou com a mulher. Eu falo que é a filha mais velha dele, né? Que é a, a mãe da criança. A- Marluce, deixa eu lhe dizer uma coisa, interromper a sua fala aqui. ah, Não é sobre ele, né? não, mas no final é sobre mim. Porque Sim, quando eu entrei, eu estava olhando uma foto que eu tirei com a criança. Nesse dia que eu fiquei conhecendo, né? E eu fiquei reparando na minha expressão, é, olhando a criancinha, e eu fiquei imaginando assim, gente, quando que eu ia imaginar na minha vida que eu ia segurar uma criança que é filha do meu ex-marido, e a menina me olhando com um olharzinho assim, sabe, encarando mesmo. E eu falei assim, como que a gente muda, como que a gente se transforma. sim, E hoje eu vejo, assim, tudo isso que aconteceu só contribuiu para o meu crescimento, o meu desenvolvimento, mas é a forma que a gente tem também de encarar o que nos acontece. exatamente. Essa é a diferença, né? Eu posso me vitimizar, ficar sofrendo, ai meu Deus. Ou não, fazer de um limão uma limonada. E Isso, aí, e aí, e aí eu eu lhe brinco, pergunto, o que é que você está fazendo da sua vida? Você já se reconstruiu? Você já está recomeçando? sim, Já está olhando para você? sim, muito, muito, o tempo Muito todo. bem. E assim, eu tinha acabado de estar olhando essa foto e mandei para uma amiga que eu fiquei de mandar, né? E aí depois eu, não sei, mexendo aqui, você entra e depois fica convidando para entrar. Eu falei, gente, vou. E teve uma vez que eu ri muito de você falando assim, irmã, a gente tem que caminhar na praia, aí na orla, você mora em Fortaleza. Fortaleza.
Aí tem que caminhar na orla. Agora o negócio é caminhar e reparar nos que usam meio azul, né? No que eu ri muito. Aí eu mandei para minha filha, porque eu tô participando de um grupo que chama Cidadãs do Mundo, sabe? Aí a gente tem todo mês reuniões pelo Zoom, né? E há mulheres de todos os lados, do Brasil inteiro. E a gente tem sempre um encontro mensal, né? E tem dois encontros semestrais. No início do ano a gente encontrou em Paraty, e agora em setembro a gente está combinando de encontrar na Chapada Diamantina. E aí, e eu tô viajando muito, eu tô fazendo as coisas que eu não fazia quando eu estava casada, né? Muito bem, vivendo a E sua vida. no início eu levei uma troletada, porque eu não casei para separar, né? Eu acho que ninguém casa para separar. Mas depois eu fui me adaptando. E hoje eu me vejo igual esse dia, né, que eu fiquei conhecendo a criança e a minha filha estava lá, né? E aí eu segurando a criança, ele chegou e falava assim: ó, tia Marlúcia ali. Aí, a hora que eu bati o olho, aí eu falei assim, gente, meu Deus, é muito lindinha, assim, né? Aí peguei, e ela, como ela ficou na UTI, eu falei assim, e agora, você tá boazinha? A menina ficava olhando pra mim, assim, com aquele olho arregalado. Aí a minha filha virou e falou assim, nunca vi uma situação tão inusitada. Aí eu olhei pra ela e comecei a rir, né? E falei assim, eu tô aqui pensando a mesma coisa. Aí que eu Tudo queria. bem, mas isso mostra que você superou. Faz É, sentido? tô Você superando. superou, você está superando, você está fazendo suas coisas, É, viajando. É é, agora, é 100% para você, é, é. né? Eu achei também muito engraçado o dia que você falou assim, gente, eu dou um conselho e tal, não sei o quê. Ame o próximo. Não fui eu que isso. Que venha o próximo. Aí eu acho que a gente tem que levar a vida assim mesmo. No início eu não conseguia, porque assim me pegou de surpresa e eu olhava para ele assim todo transformado, parecendo um adolescente assim, cabeludo, magro, um jovenzinho assim, todo entusiasmado e tal. E eu falava assim, gente, que pessoa que está do meu lado parece com aquele, não é, aquele morreu, esse aqui é um desconhecido. E assim, aquela expressão assim, viúva de marido vivo, né? Era o É que tinha. Mas agora, assim, eu acho que quando você fala assim, pega o limão e faz a limonada, eu já estou fazendo caipirinha. E muito bem. nessa última ida em Paraty, eu fiquei conhecendo um drink lá que chama Jorge Amado. Aí eu falo que agora eu não estou fazendo caipirinha mais, não, estou fazendo Jorge Amado, que é a caipirinha e ainda coloca o maracujá, que fica delicioso. Olha, eu vou testar aqui, viu? Mas só que a cachaça é a Gabriela, que é curtida no cravo e canela. Bom Delícia, demais. né? Marluce, que mais eu te ajudei? Rapidinho para eu poder, que agora já eu já vou atender. Isso é ver com bom humor, sabe? E assim, desde que eu estou vivendo esse processo, né? Eu tenho procurado pessoas que falam do tema, mas de uma forma diferente. E eu, assim, posso te dizer que você tem muito bom humor, e eu acho que é essa forma que a gente tem que encarar a vida. Eu acho que eu até fiz um contato, não sei, né, pelo direct, né, querendo fazer uma terapia, porque eu estava fazendo terapia, né? Eu comecei a tomar medicamento, agora eu já estou bem diferente, né? Estou cuidando de mim, estou investindo em mim, estou fazendo vários cursos. Graças a Deus também saiu a minha aposentadoria, então eu fiquei mais leve com isso, né? E estou investindo em mim.
mas eu acho que, e eu tenho procurado ouvir e saber de coisas, ler e tal, participar de coisas que me acrescenta, que me faz melhor, né? E eu tenho que te dizer que você é uma dessas pessoas, né? Obrigada. Que acrescenta e tudo. Inclusive, uma das minhas viagens, eu estou pensando em Fortaleza mesmo, para ir ficar lá caminhando na orla, de olho nos de meia azul. Muito bem, pois Marluz, foi um prazer lhe conhecer, Prazer é meu. tá? Olha, preste atenção que agora eu vou começar uma jornada de algumas lives para lançar o meu produto Recomeços. Eu acho que seria muito bom para você entrar. Uhum, É online, você faz as aulas, tem encontros ao vivo comigo, mas participa dessa semana Superando o Ex, que eu acho que vai ser bem legal. Fica atenta ao Instagram, que vai ser tudo avisado pelo Instagram. E uhum, se você quiser marcar comigo terapia individual, entra também lá no link da bio, que a minha equipe te responde. entendi. Tá O- bom? Ok. Um beijo, adorei te conhecer. Eu também. Tchau, bom dia. Tchau, bom dia.